O trabalho doméstico no Brasil, ele é praticamente hereditário para as mulheres pretas. Eu fui empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, minha avó também. Eu me apavoro que existem situações em que essas famílias brancas, consideradas de elite, ainda pensam que podem dar esses restos do que chamam de amor com roupas velhas, escrevendo uma cartinha dizendo que ama a empregada doméstica enquanto não paga os seus direitos. Você é considerada como se fosse da família. E aí eu sempre falo, tá, mas a gente tá na herança da família, né? Hoje, a nossa conversa parte do primeiro romance de uma autora que já começou com uma obra poderosa, Eliane Marques. Eliane nasceu na fronteira entre Brasil e Uruguai, vive em Porto Alegre, é autora de 4 livros de poesia, tradutora, psicanalista, advogada, e seu romance de estreia, Louças de Família, saiu em 2023 e lhe rendeu no ano passado o Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do país. A trama de Louças de Família começa com a morte de Eluma, uma mulher negra que atravessou a vida trabalhando como empregada doméstica. A partir daí, a narradora, sobrinha de Eluma, puxa o fio até sua primeira ancestral conhecida, gerações de mulheres desumanizadas para garantir o conforto dos brancos. É um retrato do que acontece a portas fechadas entre patrões e empregadas, expondo efeitos do sistema colonial escravista que perduram até os dias de hoje. Para conversar com a gente sobre o tema, convidamos a historiadora, escritora e rapper Preta Rara, uma das principais vozes na defesa dos direitos das domésticas hoje no Brasil. A Preta foi trabalhadora doméstica, assim como sua mãe e sua avó, e em 2016, já formada em História, criou nas redes o perfil Eu Empregada Doméstica, com relatos de trabalhadoras e que deu origem a um livro homônimo. O Notas de Rodapé é um programa do canal Amado Mundo. Aproveita e se inscreve no canal. O programa é um oferecimento da Paper Excellence. E esse episódio está sendo gravado na livraria Megafauna, em São Paulo, a quem a gente agradece pelo apoio. Eliane, Preta, obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Raquel, neste canal Amado Mundo, e ainda mais na Megafauna, essa livraria maravilhosa, onde eu lancei Louças de Família, mas eu realmente estou emocionada de estar aqui do lado de Preta Rara, raríssima! Somos! Estou muito feliz também de estar aqui do seu lado, Eliane e Raquel, nesse espaço que de vez em quando eu venho, é muito próximo da minha casa, e para falar de um assunto tão importante, né? Sim. Queria começar com você, Eliane, falando do título do livro. A narradora, Quandu, ela fala, né, que as louças não são utensílios como um balde ou como uma panela, e sim, como você escreve, ossos que sustentam a verticalidade do esqueleto. Se uma delas for quebrada ou lascada, o esqueleto se desmontará. Queria saber como é que te veio essa relação entre o valor que se dá às louças e ao trabalho doméstico e a questão de louças rachadas, inteiras, enfim. Raquel, na pesquisa que eu fiz para servir de assentamento para louças de família, o que me chamou a atenção é que nos mesmos navios negreiros ou tumbeiros em que as gentes escravizadas eram trazidas pelos escravizadores, e é interessante porque, eu não sei se tu nota isso, Preta, que na nossa dimensão linguística a palavra escravizador quase nunca é utilizada. Se fala no escravo até um determinado momento, depois não. Escravo parece que é algo de uma naturalidade, então vamos falar em escravizados, escravizadas, mas nunca escravizadores ou escravizadoras. Essa palavra se mantém oculta na língua portuguesa, assim como essas louças vinham ocultas nesses navios tumbeiros, nesses navios negreiros. Então, assim como a gente vinha como carga, as louças também vinham como carga. Essas louças que depois serviam a essas famílias que forjaram a branquitude, mas a partir do trabalho das mulheres negras. Então, a louça, ela tem vários sentidos. Então, um paralelo é esse, né? As posições ocupadas pelas louças e por essas mulheres. Mas não estou falando aqui de que essas mulheres sejam objetos, como essas louças são.
Eu estou dizendo que elas refletem um trabalho de todo um grupo social, que diz da fabricação dessas louças, da limpeza dessas louças e até da morte dessas louças quando alguma louça se quebra. E esse quebrar as louças, se diz, vamos quebrar essas louças. Quebraram as louças, quer dizer, a partir desse momento de quebra, se pode pensar numa outra dimensão de sociedade. Então, eu entendo que as louças possuem esses vários sentidos. E você comentou de casa de família, tem um conceito que vocês duas usam, que é a ideia do quarto, né? Você tem uma imagem no seu livro que é muito forte, que é o quarto sem janelas, que é aquele quarto do lado da área de serviço ali. E é o subtítulo do seu livro, né? O Eu, Empregada Doméstica, o subtítulo é A Senzala Moderna é o Quartinho de Empregada. Eu queria te ouvir sobre essa escolha e sobre o que isso diz do Brasil também. Sim. Bom, o quarto de empregada sempre é aquele espaço onde a família tradicional brasileira, né, que coloca tudo que não quer. Então, é o quarto onde fica o resto de material de limpeza, materiais de construção. E esse quarto da trabalhadora doméstica, geralmente, ele não tem janela. E por isso que foi preciso até criar um projeto de lei no Brasil para que houvesse janela nos próximos prédios que fossem construir. Então, eu quis colocar como subtítulo do livro, fazendo esse contraponto de que esse quarto da empregada doméstica é como se fosse a senzala moderna, porque é lá onde essa mulher vive, convive, e ainda de uma herança escravocrata mesmo, né? Então, o que era a senzala é o quartinho da empregada, onde ela não tem horário para entrar nesse quarto. Então, eu recebi diversos relatos de trabalhadoras domésticas que moravam no serviço e elas tinham horário para sair do quarto, agora o horário para voltar não. Então elas são sempre como se não houvesse regra ali dentro daquele quarto, pelo fato do quarto estar dentro da família, né, dentro da casa, dentro de um lugar privado, e aonde também não existe fiscalização com relação a esse tipo de trabalho. E é interessante, só quero fazer uma observação com relação a isso, Preta, de que no Brasil colonial, por exemplo, havia uma forte resistência dos senhores escravizadores, das senhoras escravizadoras, em aceitarem as leis que limitavam as relações entre escravizadores e escravizados, porque aquela relação era pensada como uma relação privada. Então, Sim. Essa resistência, ela aparece também na resistência às leis que regulamentam ou que regulamentaram o trabalho das empregadas domésticas, das leis que conferiram direitos que já outros trabalhadores e trabalhadoras tinham às empregadas domésticas. Então, Exato. Essa questão do quarto da empregada doméstica como uma espécie de cela, como uma espécie de prisão, diz ainda desse domínio desses senhores e dessas senhoras sobre a vida de alguém, sobre o tempo de alguém. Sim. Vejam como está a estrutura, a arquitetura, não há mais quartos de empregadas, considerando o que a Preta está dizendo, mas existe ainda essa relação, ainda domínio, que o quarto, né, não esteja lá, existe o símbolo desse quarto. Como se as trabalhadoras domésticas não estivessem domínio da sua própria vida, né? Porque eu fui empregada doméstica e o tempo todo era escutando que como se eu fosse um objeto da família, né? Até essa questão quando falam muito, você é considerada como se fosse da família. E aí eu sempre falo, tá, mas a gente está na herança da família, né? Então é como se o trabalho doméstico fosse de propriedade privada dessa família mesmo. E aí fazendo com que essas falas, quando eles trazem isso, falando que a gente é como se fosse da família, faz também, a partir do momento, você anular toda a sua busca por direitos trabalhistas. Porque sim. Tem uma gratidão, né, em tese. Acaba pegando na parte do afeto, né? Não, mas ela me tratava bem. Não, eu podia até me alimentar. Que é isso que eu conto um pouco quando eu trago a história da minha avó, né? Quando eu começo a tentar fazer uma entrevista ali de uma forma tranquila ali com a minha avó, porque eu sabia que ia desencadear em várias lembranças que ela poderia sintomatizar isso, né?
várias lembranças violentas, que ela ainda não tinha parado para pensar que era violência, assim como foi o meu processo também até 2016. Eu não tinha parado para pensar que os 7 anos que eu fui empregada doméstica foi todo mergulhado em diversas violências. E aí, trazendo aquilo para minha avó, ela começa a ter o estalo. Ah, mas não, eu era bem tratada, mas eu não podia comer as comidas que eu fazia, eu não podia utilizar o banheiro. Mas a minha patroa falava que eu era como se fosse da família. Então, ao meu ver, essa frase é destruir todos os direitos trabalhistas daquela pessoa, porque ela vai bem ali na parte do afeto, né? E aí demora um tempo de você perceber que não, você é uma profissional que está ali para executar um serviço e eles têm por obrigação cumprir com os direitos que ali tem que ser feito, né? E esse quase da família, também como aparece em louças, diz desse outro aspecto, né? Além da herança, porque a herança que nós recebemos, eu digo nós, porque eu sou herdeira dessas cozinheiras, como eu digo no meu livro Se Alguém o Pano, né? Eu sou da dinastia das trabalhadoras domésticas, né? Da dinastia das cozinheiras, das planteadeiras. Então, quase da família diz, bom, se é quase da família, eu não preciso pagar lá. Exato. Porque a família não precisa receber salário, não precisa ter horário de trabalho. Então, isso de, ai, mas me tratam bem, me dão as roupas usadas. Até agora, em 2025, eu me apavoro que existem situações em que essas famílias brancas, consideradas, não estou dizendo que são consideradas de elite, ainda pensam que podem dar esses restos do que chamam de amor com roupas velhas, comida estragada, sapato velho, escrevendo uma cartinha dizendo que ama a empregada doméstica enquanto não paga os seus direitos. E essa empregada doméstica, por estar numa situação tão grande de opressão, parece que o único que tem é aquele amor. Quando, na verdade, não é um amor, é exploração do seu trabalho. E isso é muito difícil, Preta. Exatamente. E vindo do Estado brasileiro também, né? Porque a profissão enquanto, né, a profissão de trabalho doméstico nem era reconhecida pelo Estado brasileiro até a década de 80, se eu não me engano. Então, não existiam leis trabalhistas específicas para o trabalho doméstico. Como é que vocês acham que está hoje a situação de proteção da trabalhadora doméstica no Brasil? Olha, depois da pandemia ficou mega evidente, assim, né? Diversas questões. Porque eu lembro que na pandemia a galera falava, não, agora as pessoas vai melhorar muito com relação às relações não humanizadas no trabalho doméstico, porque as pessoas terão mais tempo de ficar em casa e vão perceber o valor que se tem de ter uma trabalhadora doméstica, né? Porque eles vão ter que lidar com a sua própria sujeira. E aí vale lembrar que a primeira vítima de Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, porque os seus patrões acreditaram que ela não ia pegar, né? Tipo, que ela não poderia voltar para sua família. Imagina, quem é que vai limpar meu banheiro? Quem é que vai fazer minha comida? Jamais. Ela tem que ficar. E assim, ela faleceu, ela foi um ente querido da sua família foi perdido, e aí vida que segue, né? Porque aí substitui, ela morreu, aí contrata outra e vai indo. Então eu lembro que na época da pandemia muitas pessoas falavam que ia melhorar e tal. E com relação a regularização do trabalho doméstico só piorou. Aumentou muito a informalidade dentro do trabalho doméstico. Então, começou a borbulhar aquela falsa sensação de que era legal trabalhar sem registro por algumas trabalhadoras domésticas, porque elas acabavam recebendo um pouco a mais de salário, só que os direitos não são garantidos, então continua ainda sem ter férias remunerada. Eu recebo muitos relatos de trabalhadoras domésticas que quando engravidam são demitidas e aí são substituídas. Então a PEC em si foi um grande avanço, mas pelo fato de não ter uma fiscalização ainda ideal, a gente ainda vê várias lacunas assim, né? De muitas trabalhadoras domésticas trabalhando sem registro, em carteira, e aí não tendo seus direitos garantidos quando ficam doentes, quando engravidam e outras questões.
existe toda uma problemática que não é tomada em sério, porque essas vidas são vidas assassináveis. São vidas que podem ser descartadas a qualquer tempo. Então, tanto faz se aquela trabalhadora doméstica vai ser contaminada ou não com a Covid, porque se ela vier a morrer, não importa, eu ponho outra no seu lugar. O que eu quero é ser servida, que limpem o meu banheiro, que me sirvam a minha comida. Então, em termos de estrutura psíquica, pouco mudou. A sociedade brasileira pouco mudou. Existiram alguns deslocamentos que repetem a mesma situação de exploração, de dominação, de alguém se sentir numa posição superior em razão de considerar a outra posição inferior. Então, eu sou realmente pessimista com relação a isso. Eu queria falar um pouquinho de como você usa a linguagem para tudo isso que você está falando aqui, né? Você constrói de uma maneira muito rica ali, tanto de estrutura, né? O seu livro, ele começa no presente, começa com uma morte, e você volta no tempo para voltar para o presente, para ficar muito claro, né, essa herança da escravização. E também na linguagem, né? Você é uma poeta na origem, e você usa português, espanhol, iorubá, você inventa palavras, né? Eu queria saber como é que você escolheu a maneira de contar essa história no livro. Em primeiro lugar, eu quis destacar a oralidade em termos de uma construção da narrativa. As primeiras partes de Louças, por exemplo, são mensagens que eu mesma recebi pelo WhatsApp. Modifiquei alguns nomes e trouxe para o livro. E essas mensagens são disparadoras da história. Como é uma história que tem assento em memórias fragmentadas, e eu sou uma mulher da fronteira, nasci entre Brasil e Uruguai, minha mãe foi empregada doméstica, minha avó foi empregada doméstica, minha bisavó talvez tenha sido quitandeira, ou lavadeira, ou achureira. Então, trazer esse portunhol para o livro resgata um pouco da vida dessas mulheres, não só na narrativa, mas como se constrói essa narrativa. E Iorubá, é interessante que nesse momento eu não estava tão ligada no quimbundo, no umbundo, em outras línguas chamadas bantus, mas em razão da minha ligação com os terreiros, com os cânticos dos terreiros, com os nomes dos orixás, enfim, com os nomes que circulam nos terreiros, eu me vali desse modo de dizer, por exemplo, Ialorixá, ou Amorixá, para dizer minha analista, ex-pai meu. Então, esse modo de construção eu trouxe para dentro do livro, sem necessariamente ser uma reprodução daquilo. A outra questão é dessa fragmentação. A fragmentação, Raquel, tem a ver com essas nossas memórias também fragmentadas, não são memórias contínuas. Eu sei até ali, depois eu não sei mais. E esse não saber, se por um lado me joga num lugar de abandono, de uma certa desfiliação, mas não total, por outro, me permite criar, me permite inventar em cima daquilo que eu não sei e de que, digamos assim, está ainda em falta nessa história. E um outro ponto tem a ver com essa circularidade do tempo. Começa com a morte, termina com a morte, no que tange a relação da Quandu com os mortos. Porque a Tia Luma já aparece morta em Louças de Família. E ela fala de uma série de pessoas mortas, mas que convivem com ela. Então, essa questão da ancestralidade negra, vamos pensar assim, essa ancestralidade orubanto, ela traz consigo a presença dos mortos. Então, ao mesmo tempo, há um mundo dos mortos, dos vivos, dos não nascidos, há esse abismo pelo qual nós passamos. Então, tudo isso me parece que faz parte de Louças, né? Isso que tu chama de cíclico é essa malungagem com os antepassados, com as antepassadas. Estão vivos em Quandu, embora ela reclame disso. Mas é essa vivência em Quandu que enseja a produção da literatura. E talvez de toda a autoria da autoria negra, digamos assim.
Tem uma coisa que eu achei muito interessante que é isso. O livro começa falando das contas impagas, né? De uma morte, o que sobrou da morte foram as dívidas. Você coloca muito essa questão, né? Ainda tem um custo para isso, né? A sociedade, em tese, tem uma dívida com os negros, mas os negros estão com dívidas com a sociedade, digamos assim. Pois é, essa inversão que me parece muito, no mínimo, interessante, porque eu não tenho, no momento, outra palavra para dizer. Nós sentimos, por exemplo, vergonha quando alguém nos ofende, quando alguém nos diz, sua tal. Em vez de a sociedade ter vergonha disso, da branquitude ter vergonha disso. Então, nós construímos esse país, nós mulheres negras, nós homens negros, e temos dívidas. A população brasileira em sua maioria, negra e é uma população endividada. Então, tem algo invertido nessa sociedade que nós precisamos mudar. Eu não sei ainda como, mas me parece que a literatura é um ponto, é um passo importante para isso, mas no que diz respeito àquilo que eu posso fazer, de tentar trazer essas narrativas e pensar outros mundos a partir dessa narrativa, em que essas dívidas saiam de cima de nós, como se nós, por construirmos uma sociedade, por termos tanta riqueza, fôssemos devedores por termos riqueza. Então, aparecemos sempre no lugar dos pobres. Quando não, temos riqueza, a nossa tradição é uma tradição rica, o nosso trabalho produz, poesia, rap, artes visuais, é arquitetura. Então, nós não colaboramos para essa sociedade, nós construímos essa sociedade. Uhum. Então, talvez nós tenhamos que nos apropriar desse trabalho de construtores. Preta, você contou a história da sua avó aqui, brevemente, e eu acho que até mais forte que a história da sua avó é a história da sua mãe, né? Que abre, tá logo na abertura do seu livro também, depois do relato da sua avó. Queria que você contasse essa história aqui e eu queria saber como é que foi quando você teve contato com essa história, quando que você conheceu isso? Sim. Bom, essa história é bem difícil, assim, para minha família, né? Minha mãe nasceu em Uberaba e aí ela contou para mim que quando ela tinha de 7 para 8 anos, ela estava brincando no quintal lá na casa da minha bisavó, da avó dela. E aí passou uma mulher e pediu para minha avó se minha mãe podia brincar com os filhos dela. E aí, em algum momento da semana, essa mulher raptou minha mãe e trouxe para Campinas. E aí a minha mãe perdeu o contato com a família dela. E aí ela chegou nessa casa, ensinaram ela o serviço doméstico. E aí ela começou a trabalhar, de fazer tudo na casa, né? Limpar, cozinhar, passar. Só que a minha mãe ela não tinha acesso a dormir dentro da casa. Então ela fala que ela dormia na casa, junto numa casinha de cachorro, do lado da casinha do cachorro. E aí foi ao longo do tempo, assim, ela ir soltando uma coisa e eu ficar tipo, nossa mãe, mas como? Aí ela já, parecia que ela começava a se empolgar a contar. E aí eu comecei a perguntar, né? Eu falei, mãe, mas ninguém via a senhora nessa condição? A família não recebia visita. Ela falava que quando chegava gente na casa dessa família, eles trancavam minha mãe nessa casinha onde ela dormia. E falava que se ela gritasse, se ela, sei lá, fizesse alguma manifestação, eles matavam ela. Então ela com medo não se manifestou. E aí como minha mãe saiu dessa, né? Como ela foi descoberta e conseguiu voltar para a família. Ela menstruou. E ela nunca foi ensinado para ela que em algum momento o corpo dela ia sangrar. E essa família, nesse momento que desceu para minha mãe, a família estava viajando. E aí a minha mãe começou a gritar no quintal, achando que estava morrendo. E aí um vizinho subiu o muro e falou, sua neguinha safada, o que você está fazendo? Você está roubando aí? O que você está pulando na família e tal? Ela, não, eu moro aqui, imagina, porque esse vizinho estava sempre lá e nunca viu minha mãe. E aí chamaram o bombeiro, resgataram minha mãe, e assim ela foi descoberta e ela conseguiu voltar para Uberaba. E ela fica um tempo, volta para a família, ela fala que fica um tempo lá, e aí depois ela decidiu vir para São Paulo para trabalhar. E aí quando ela vem para São Paulo para trabalhar, já foi como empregada doméstica, e assim passou sendo empregada doméstica a vida inteira. E aí por isso que quando eu fiz 18 anos, eu comecei a procurar um emprego
na cidade de Santos, eu demorei muito tempo para entender que currículo com boa aparência nunca era personificado numa pessoa como nós, né? Então, teve um dia que foram mais de 60 currículos entregando e não me chamavam. Então, quando eu contei essa história para minha mãe, né, de que não estava conseguindo arrumar emprego e tal, logo eu consegui minha primeira experiência de trabalho, que foi na casa de uma tia de uma amiga. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia plástica e precisava de uma menina para poder fazer pequenas coisas em casa. E aí eu cheguei toda empolgada para minha mãe falando. Ela falou: "Não, você não vai". Ela: "Filha, não quero que você trabalhe na casa de família porque não é o seu lugar". E aí eu passei 7 anos trabalhando como trabalhadora doméstica. Minha mãe não queria, minha avó também não queria. E quando eu saí desse serviço, né, só em 2016, que foi o momento que eu pude analisar as diversas violências que eu tinha sofrido, porque até então eu ainda não tinha aberto essas gavetas da minha vida. Fui conquistando algumas coisas, consegui ingressar na universidade em 2009, quando eu ingressei na Universidade Católica de Santos, para fazer meu curso de História. Eu era empregada doméstica, então o primeiro ano foi bem complicado, né? Os meus amigos tinham horário de almoço, eu não tinha, né? Na época, em 2009, eu era diarista, então era bem mais punk ainda, porque quando você é diarista, as famílias elas entendem que vai vir uma pessoa a algum momento para limpar a casa delas, né? Então, vou fazer um churrasco, vou limpar a grelha da churrasqueira? Não. Daqui 15 dias vai vir a moça para limpar. Então, é uma sujeira de 15 dias, de 30 dias acumulada que você tem que lidar com toda aquela sujeira durante um dia ali, né? Algumas horas para poder limpar. E aí, em 2009, eu ingresso na universidade dentro desse contexto, assim, sendo diarista. E aí, o quanto que hoje eu percebo que o meu ensino foi defasado, porque os meus amigos conseguiam se dedicar ao máximo, porque tinha horário de serviço, alguns nem precisavam trabalhar, e eu pouco tempo tive, né, para poder estudar e ter acesso e conseguir. O trabalho doméstico no Brasil, ele é praticamente hereditário para as mulheres pretas, né? Então, assim, o trabalho doméstico no Brasil, ele tem gênero, ele tem cor. Né, de gênero são mulheres e cor são mulheres pretas. Então, de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, segundo o Diese, de 2015, 78,8% são de mulheres pretas. Então, praticamente é como se fosse o único lugar que existisse para nós, né? Eu gostaria só de trazer um detalhe. Quando tu contas que a tua mãe foi sequestrada com 7, 8 anos de idade, levada para um lugar para trabalhar como doméstica, tendo que habitar uma casa ao lado de uma casinha de cachorro. Mas isso só ocorre porque existe toda uma sociedade que é conivente com isso. Sim. Me parece que não se trata de que alguém não viu, embora alguém tenha visto depois. Mas existe aquilo que nós vamos chamar de o pacto da branquitude ou o contrato racial em que não se vê, não se ouve, não se sente. Exato. Porque aquilo tem a ver com aquela branquitude da qual eu faço parte ou quero fazer parte. Então, vamos deixar as coisas assim como estão. Exato. Então, me parece que abordar esta questão a partir de uma responsabilidade social. Porque apenas ocorre ocorre o genocídio da população negra porque existe uma sociedade que autoriza que isto ainda ocorra. E achei interessante também a Preta dizer que a mãe foi contando aos poucos, aos pedaços dessas histórias. Esses são os pedaços das louças, né? Os cacos das louças. Sim. Essa relação, é com isso que se quebra, que vai se montando aos poucos. E eu vi outra relação entre o que ela disse e o Louças, que é a ideia do apagamento. Você trabalha no livro muito a ideia do apagamento e do desaparecimento, que eu achei interessante, né? O apagamento, quando consegue chegar só até a bisavó, que, como era comum na época, leva o sobrenome dos escravizadores. Sim. Mas dos escravizadores, ela sabe a história até a Idade Média. Isso é muito forte, né? A outra coisa que eu acho boa é a maneira como você coloca as únicas fotos que a Quandu tem da avó e da bisavó, se eu não me engano, são elas crianças cuidando de crianças brancas. Exato. Eu trago essa sucessão, não é? A bisavó e a avó. As duas só
foram, digamos assim, aptas a serem fotografadas por um profissional porque estavam cuidando de crianças brancas. Então, elas não foram as fotografadas. As fotografadas foram as crianças brancas que estavam sendo cuidadas por ela. Então, aquilo ali é um retrato do trabalho doméstico e da exploração a que ainda essa sociedade submete grande parcela da sua população. E aí você coloca o desaparecimento da Aleso, que é a mãe da Quandu, que tem a ver também com isso. As mulheres negras não são todas iguais, né? A Aleso escolhe desaparecer. Pois é, eu acho fantástico isso, que a Aleso ou a Alessó entra nessa forma de construção de louças de família. Porque a Aleso ou a Alessó era uma esposa de Orunmilá. Então, Orunmilá saía para jogar, para ler o destino das pessoas, e a Alessó ficava em casa. E sempre digo que há um certo aspecto colonial aí, mas vou trazer a história como eu ali. Ficava conversando com as vizinhas, contando histórias, se divertindo. E Orunmilá chegava e perguntava, mas tu não fizeste tal coisa? Mas e a casa não está limpa? E todo o tempo isso. Só que a Alessó quebra com um ciclo, Preta. Assim como várias mulheres quebraram, assim como tu quebraste. Ela diz, eu não quero isto para mim. Eu quero contar histórias, eu quero conversar. Vou-me embora. E foi-se. E adeus, Orunmilá. Então, esse Tânia conta disso, de uma possibilidade, ainda que difícil, mas da possibilidade da construção de uma liberdade, de um outro tipo de sociedade, onde nós possamos desejar algo que não um destino do trabalho doméstico. Como a Preta disse, não é uma questão do trabalho doméstico, é um trabalho digno. Gente, que coisa bonita ouvir vocês falando, muito forte. O mote do programa é a gente pensar o mundo a partir da literatura. E eu queria ouvir de cada uma de vocês uma dica de um livro, uma indicação de um livro que tenha feito vocês pensarem o mundo de maneira diferente. Eu gostaria de citar o meu, E Se Eu Ganho Pano, porque transformou minha vida. Me fez me pensar nesse lugar de escritora, torcendo um pouco o destino. Mas para sair desse narcisismo, eu vou citar A Morte do Cavaleiro do Rei, do Wole Soyinka, porque ali é uma personagem fabulosa, a Yalojá, a dona do mercado. Ela transforma todo um sentido de sociedade nesse livro. Ela fala das possibilidades que a Preta fala, que a Conceição Evaristo, por exemplo, fala, que a Eliana Alves Cruz fala, que eu também falo. Então é esse livro, A Morte do Cavaleiro do Rei. Muito bom. Nossa, eu estava pensando em vários aqui. Mas, assim, veio um livro quando eu li muito criança. Eu não lembro o nome da autora, mas eu lembro que o nome do livro é Não Tive Onde Chorar, que contava muito sobre uma adolescente que ela tinha dificuldade de falar sobre as vivências dela e tal. Eu lembrei desse livro agora, assim. Não lembro, eu lembro que o nome era Não Tive Onde Chorar, mas acho que um livro também que transformou muito a minha vida, acho que foi uma das primeiras literaturas assim de eu conseguir ler e me ver no livro, é um bem clássico, né, que foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Sim. Eu penso que quando eu li foi um livro que foi muito difícil de conseguir finalizar e foi um livro que me ajudou a me aproximar dessa história mais punk, assim, da minha mãe. Porque eu lembro que quando eu li esse livro, eu ainda morava na casa dela. E aí eu falava algumas coisas assim, e eu via o corpo dela reagir, né? Primeiro o corpo reagia e ela demorava um tempo para falar. E aí ela ia soltando mais algumas coisas assim. Ela, nossa, parece até minha vida. Quem é essa mulher? Tipo, eu também fazia isso. Também acontecia aquilo. Então, acho que para definir bem, assim, esse momento de troca com a minha mãe, de entender um pouco da história dela, esse livro foi fundamental. Acho que para muitas mulheres, né, esse livro. Sim. Bem, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito forte ouvir as histórias. E queria agradecer também a vocês que ficaram aqui até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu espero vocês no próximo Notas de Rodapé.